Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, que se encontra em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. O título denomina-se por Jesus acalma a tempestade. A palavra do Senhor nos diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, nós vemos aqui, que os discípulos estão nesse ar puro, os discípulos estão vivendo essa tempestade e eles se apavoram. Os discípulos, eles mesmo conhecendo e convivendo com Jesus, mesmo eles sabendo que nada para o mestre é impossível, mesmo eles ali convivendo e vendo que o Senhor Jesus curava enfermos, que o Senhor Jesus libertava pessoas endemoniadas, que o Senhor Jesus transformava, sabe, o pouco de pão que tinha em muito, para alimentar grandes multidões, entendeu bem? Porém, os discípulos, eles se desesperam, eles ficam desestabilizados, eles ficam ali, sabe, temerosos, eles começam a ter medo daquela situação que se levantou naquele momento. E a palavra diz que Jesus está dormindo no barco. E os discípulos, quando vê que as ondas estão ali querendo cobrir, sabe, levar o barco ali a pique, que está querendo virar ali a embarcação, eles se apavoram. Eles começam, sabe, a ficar inquietos, mesmo ele conhecendo e convivendo com Jesus, mesmo ele sabendo que Jesus é o Filho de Deus, que nada para ele é impossível, que nada foge do controle das mãos dele. E a palavra diz que eles começam ali a acordar o Senhor Jesus e começam a falar: Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos afundando, que as ondas estão virando aqui, quase virando a nossa embarcação? O Senhor não se importa que nós iremos perecer nessa tempestade? E o Senhor Jesus ali acorda e o Senhor Jesus fala, Porque temeis, homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E ali a calmaria chega quando o Senhor Jesus repreende aquela tempestade. Quando o Senhor Jesus repreende aquela situação adversa que está acontecendo. Mas o Senhor Jesus diz: Por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis? Por quê? Vocês sabem que aquilo, sabe, que foge do controle humano, mas não foge do controle de Deus. E a palavra diz que eles começam ali, quando o Senhor Jesus repreende aquela tempestade, quando o Senhor Jesus acalma, eles ficam perplexos. Eles começam a falar: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles têm ali, eles já sabiam que era o Senhor Jesus, eles têm mais convicção em seu coração. Meu Deus, Imagino eu na minha conjectura humana. Como é que a gente duvida, sabendo que nada para ele é impossível, que ele controla todas as coisas, que ele soluciona todos os problemas, e eles ficam ali, sabe, surpresos, eles ficam ali perplexos com o tamanho poder do Senhor Jesus. E ele diz: Por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis? Porque vocês estão apavorados, sem esperança, sabendo que o Senhor Jesus soluciona todas as coisas, sabendo que nada foge do controle dele. Mesmo assim, somos nós, humanos, Mesmo vivendo, sabe, na presença do Senhor,
mesmo conhecendo o poderio de Deus, mesmo sabendo que nada foge do controle dele, que tudo está na palma de suas mãos, mesmo sabendo que pode estar a maior tempestade, o maior vendaval, que o cenário pode estar de cabeça para baixo, que a situação pode fugir do controle da nossa mão, mas não foge do controle de Deus, mesmo a gente sabendo disso, tendo esse conhecimento, a gente teme diante de situações adversas, diante de adversidades, diante ali de um problema que surge, diante de uma enfermidade, o ser humano teme, mesmo conhecendo quem é Deus, quem é o Senhor Jesus, que pode todas as coisas, mesmo conhecendo o nosso Criador, o ser humano teme. Somos humanos, sabe? Somos falhos, tememos a certas situações, mas o que nós temos que aprender é o seguinte, que o Senhor Jesus, Ele nos dá também ali, sabe, a autoridade para nós, sabe, repreendermos a situação adversa, para nós ali falar em nome de Jesus e a tempestade acalmar, clamar pelo nome dEle, buscar Ele e não temer diante da situação, porque sempre vai surgir situações adversas na vida do cristão, na vida do crente. Não é porque a gente serve ao Senhor que não irá surgir problemas na nossa caminhada. Vai surgir, entende? Para que nós tenhamos experiência. Os discípulos ali estavam tendo uma experiência única, uma experiência que outras pessoas não tiveram. Eles estavam com o Deus encarnado e diante daquela situação adversa, mesmo eles sabendo quem era o Senhor Jesus, eles temem diante daquela situação. Nós somos falhos, nós temos que compreender e entender que nós necessitamos do Senhor Jesus, sim. Mas o único que nós devemos temer é ao Senhor dos Exércitos, ao dono de nossas vidas, do nosso fôlego de vida. É a Ele que nós temos que temer. E diante de qualquer adversidade, diante de qualquer situação de aperto, diante de qualquer momento difícil de nossas vidas, porque vai surgir, entende? Nós temos que confiar no Deus vivo, no Senhor Jesus, que tudo está no controle das mãos dEle, que nada saiu, sabe, nada escapou das mãos dEle. Ele pode solucionar, resolver aquele problema num piscar de olhos. Nada para Ele é dificultoso, não há diferença no fácil e no dificultoso para a gente, para Deus é a mesma coisa, não há diferença, porque nada para Ele é impossível, nada, absolutamente nada. E Ele pode solucionar, resolver qualquer questão, qualquer situação adversa que surgir em sua vida. Não tema diante dos momentos difíceis, mas busque ao Senhor, confie no Senhor da glória. Coloque a sua confiança em Deus, a sua esperança. Coloca no Senhor Jesus, porque você pode falar, fale para si próprio. Pode ter fugido do meu controle, mas do controle do meu Deus não. Continua tudo no controle das mãos do Todo-Poderoso. E os discípulos ali, eles começam a perceber. Eles ficam ali atônitos quando o Senhor Jesus repreende o mar, a tempestade, que estava ali assolando o barco, que estava ali jogando água para dentro do barco. Eles se apavoram, mas quando eles chamam por Jesus, Jesus acalma a tempestade, Jesus ali silencia, acontece ali uma bonança, uma calmaria, como se não tivesse acontecido nada daquilo. E os discípulos ficam perplexos, os discípulos ficam atônitos, ficam, sabe, ali, sem ter o que falar, sabe? Surpreso, quem é esse que até o bravo mar,
o vento forte obedece a sua voz. E eles começam ali, sabe, a ter uma convicção em seus corações de quem é o Senhor Jesus. Eles já sabiam porque eles conviviam, mas diante da adversidade eles ficam apavorados. E nós humanos somos assim mesmo. Diante de uma situação adversa, de um momento difícil da vida, sabe? A gente teme, a gente se apavora, a esperança vai embora, né? A gente acha que vamos perecer diante daquela tempestade, diante daquela situação, mas não fugiu do controle das mãos do nosso Deus. Nada para Ele saiu do controle, continua tudo no controle dele. Então bota sua confiança, sua esperança naquele que nada para ele é impossível, que é Deus, que soluciona toda a questão. Não deixa que o temor, que sabe, é ali, que o temor ali, que o pavor te domine. Coloca tudo nas mãos de quem pode resolver. Coloca tudo nas mãos daquele que pode batalhar e guerrear e entregar a vitória nas suas mãos. Porque aquilo que eu não consigo resolver, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não tenho autonomia para solucionar, para resolver, que fugiu do controle da minha mão, nós temos que colocar nas mãos de quem pode. E quem é que pode? O nosso Deus, o nosso Criador, o dono dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas. É nas mãos dele que nós temos que colocar. Então, quando a adversidade surgir na sua vida, quando na tempestade quiser te assolar o seu barco, coloca nas mãos de Deus. E ele batalhará por você, guerreará em teu favor e colocará a vitória nas tuas mãos, acalma a tempestade e vai surgir uma grande tranquilidade, uma grande paz, uma grande bonança. E você só terá experiência para lhe contar o seu testemunho. Para aquelas outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou, ouvir e ter forças, ter esperança. Que se o seu problema foi solucionado por Deus, o delas também vai ser. Amém?